Estamos hoje aqui para fazer o nosso culto das terças-feiras. Terças-feiras a gente sempre aproveita a oportunidade para estudar a palavra de Deus. Glória a Jesus. Nós estamos hoje aqui contando, como sempre, com a colaboração dos meus filhos, a Débora, o Daniel, a minha esposa Denise, e sempre estudando a palavra de Deus. Eu quero convidar aos irmãos hoje para a gente voltar a um tema bíblico. Eu digo voltar porque esse é um tema bíblico recorrente, muito necessário no meio evangélico, que é o tema que eu vou tomar um versículo bíblico para esse tema, que diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Nós todos estamos esperando sempre Deus fazer algo em nosso favor, em favor do nosso país. Nós estamos sempre na expectativa de Deus fazer. E Deus está sempre na expectativa de nós nos prepararmos para aquilo que Ele quer fazer, para aquilo que Ele vai fazer. E uma das preparações para Deus fazer, operar, é o seu povo se separar para Ele. Ainda que as pessoas no mundo não se separem, mas Deus pede do seu povo uma separação. O texto inicial está em Josué, capítulo número 3 e versículo 5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Eu vou dar uma parada aqui enquanto você procura aí a sua Bíblia de estudo, sua Bíblia que você leva para a igreja. Eu gostaria que você abrisse ela comigo também no livro de Josué. Josué está logo no início da Bíblia, depois do Pentateuco, é o 6º livro da Bíblia. No capítulo número 3 em diante. Na minha Bíblia, eu tenho aqui o título: A Passagem do Jordão. Passagem do Jordão. Todos nós sabemos que Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés atravessou o Mar Vermelho e Josué atravessou o Rio Jordão. Estava o povo de Deus indo em direção a Canaã. E diz assim o capítulo 3 de Josué: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali, antes que passassem. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela. Parece até que nós estamos vivendo na epidemia aí de coronavírus, que a gente tem que manter a distância, né? Se quiser estar em reunião, manter a distância aí de 1,5 metro, 2 metros das pessoas. Mas aqui era uma distância de 2.000 côvados, uma distância grande. Porque ia ali à frente do povo a arca que continha a presença de Deus. Então, versículo 4: haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados. Isso dá aproximadamente 970, 980 metros, de acordo com a metodologia que cada um usar, porque é uma metragem estimada. Mas vamos colocar aí 1 quilômetro de distância, né? E não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir,
porquanto por este caminho nunca passaste antes. O povo precisava fazer uma caminhada num roteiro desconhecido, passando por uma fase desconhecida da sua caminhada para Canaã. Eu quero aqui fazer uma comparação com os dias que nós estamos vivendo. Nós estamos numa caminhada desconhecida, estamos vivendo um período de isolamento social e tantas recomendações e, infelizmente, vendo alguns resultados nefasto, funesto, então pessoas morrendo. Mas não é o caso aqui. O caso é que eles estavam numa caminhada desconhecida e precisavam seguir a ordem de Josué. E Josué seguia as ordens de Deus. É assim que acontece conosco, que somos povo de Deus. Deus coloca diante de nós alguns líderes, algumas pessoas para nos ajudar, mas acima de toda liderança está o Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja, a igreja do Novo Testamento. Versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Quero fazer uma aplicação aqui para os nossos dias. Santificai, igreja do Senhor, povo de Deus, separai-vos para Deus, que o Senhor há de fazer ainda muitas maravilhas em nosso meio. Eu estou ouvindo pela fé o seu amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esta frase de Josué que foi dita ao povo no momento em que eles se preparavam para atravessar o Rio Jordão em direção à terra prometida. Esta é a frase. Aqui temos um princípio espiritual. A história é bonita, a gente pode aplicar a nossa vida, mas aqui nós extraímos um princípio divino. Qual o princípio? Sempre que Deus deseja fazer algo poderoso no meio do seu povo, ele precisa da preparação. Que preparação é essa? A separação. A santificação. Então nós dizemos aqui que a santificação precede as maravilhas de Deus. Ela vem antes das maravilhas de Deus. Tem gente que não está vendo maravilha, mas eu também pergunto, você está se santificando? Está se separando para Deus? A santificação precede as maravilhas de Deus. Quando nos santificamos e temos a fé necessária para enfrentar os gigantes da terra prometida e para assumir essa terra que o Senhor nos entregou. Isso acontece quando nós nos santificamos. Tem gente que faz uma confusão muito grande com esse termo santificação. Santificação não é a pessoa ser isolada do mundo. Não, isso não é santificação. Senão os presos seriam os maiores santos, eles estão isolados da sociedade. Então, santificação não é isolamento forçado. Não, eu sou santo, eu não posso viver entre as pessoas. Isso não é santificação. Aliás, Jesus, quando orou pela igreja, lá na sua oração chamada oração sacerdotal, em São João capítulo 17, ele ora para Deus da seguinte forma: Senhor, meu Pai, eu não quero que o Senhor tire eles do mundo. Eu quero que o Senhor livre eles do mal. Então nós pertencemos a este mundo, nós temos o que fazer ainda aqui. Então santificação não é isso. Santificação não é você usar uma roupa A, B ou C, desse ou daquele modelo. Faz parte da nossa boa conduta andarmos bem vestidos, mas isso não é santificação. A gente pode encontrar muitas palavras para definir esse termo, mas biblicamente, dentro da cristandade, da teologia,
as melhores definições que se aplicam ao cristianismo com relação à palavra santificação. É isso, tornar santo, separado, consagrar, separar ou separar-se do mundo e apartar-se do pecado, distância do pecado, a fim de termos ampla comunhão com Deus e servi-lo com alegria. Olha um texto bíblico, já que hoje a gente está falando em estudo bíblico. Se você tiver a sua Bíblia, pode abrir, ou pode anotar, ou pode ler aqui conosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 5, diz: pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. O que é a vossa santificação? Que vos abstenhais, que vos afasteis, que ficais longe, que não entre em nenhuma situação de prostituição. Prostituir é a pessoa deixar-se levar, vender-se, né, para o pecado. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Então há uma diferença, sim, muito grande de quem conhece a Deus e quem não conhece a Deus. Quem conhece a Deus, qualquer maneira que ele se apresenta na sociedade, ninguém tem nada a ver, como dizem, ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém paga minhas contas, é verdade. Mas o cristão, ele é um separado para Deus. Já dissemos no início que santidade não quer dizer vestimenta, usos, mas santidade é você ser especial, separado para Deus. E o visual também faz parte dessa separação. Olha outro texto bíblico, Romanos 6, versículos 12 e 13. Tudo relacionado ao tema santificação, santificai-vos. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Nosso corpo, os nossos membros são instrumentos para manifestar a justiça de Deus. Isso faz parte da nossa santificação. Algumas expressões bíblicas, ou expressões bíblicas, ele é escrito bíblicos, mas é bíblicas, que tem relação com a santificação. Mateus, capítulo número 22, versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Eu acho que o senhor se enganou, você pode estar pensando. O pastor está falando de santificação. O que tem a ver esse versículo com santificação? O que tem a ver aqui é que Jesus está dizendo que nós devemos amar a Deus de todo o coração, ou seja, o nosso coração não pode ser dividido com o mundo. Então isso significa santificação. Amarás o seu Deus de todo o seu coração, coração santificado, de toda a tua alma, de todos os seus sentimentos e de todo o teu pensamento. Aqui nós encontramos a tricotomia humana sendo santificada, separada para Deus. Corpo, alma e espírito. É uma expressão bíblica que tem tudo a ver com santificação. Santificação começa quando nós dedicamos a nossa vida integralmente ao Senhor. Santificação começa quando eu me separo para adorar a Deus e me recuso a adorar o mundo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Outro texto que tem a ver com santificação. Se você não está conseguindo ler aqui, que a letra ficou pequena, mas eu vou ditar para você. 1 Tessalonicenses, capítulo número 3 e versículo 13. Fala sobre irrepreensíveis em santidade. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo para nós que a santidade que nós precisamos apresentar ao Senhor é uma santidade irretocável, irrepreensível. Não é uma fórmula humana, mas é algo que Deus coloca no nosso coração, o desejo de sermos exclusivamente de Deus. Isso é santificação. Então Paulo fala para os irmãos em Tessalônica, irrepreensivelmente ou irrepreensível santidade, irrepreensíveis em santidade. Outra expressão bíblica que tem relação com a santificação, 2 Coríntios, capítulo 7 e versículo 1. Esse termo aqui chama muito a atenção, que ele diz, aperfeiçoando a santificação. Se está falando em aperfeiçoar, é porque há uma forma da gente apresentar a Deus uma santificação cada vez melhor. A salvação é um ato instantâneo. Quando a gente recebe Jesus, a gente recebe a salvação. Não precisa fazer nada, não precisa pagar nada, não precisa nem, ficar muito, vamos dizer assim, muito sentido. Não, Deus te alcançou, alegre-se, a salvação é instantânea. Mas a salvação, ela é acompanhada da santificação. E Paulo está dizendo que nós devemos estar aperfeiçoando a santificação. Cada dia a gente se santifica melhor. Se nós fizemos algo para Deus bom hoje, amanhã nós vamos fazer melhor. Se nós formos exclusivos de Deus hoje, amanhã seremos mais ainda. Então, santificação é um ato contínuo, gradativo, que a gente deve cada dia aperfeiçoar. 1 Timóteo capítulo 1, verso 5, se você não estiver conseguindo ler, eu vou citar para você aqui, que diz: a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Santificação tem a ver com coração puro, santificação tem a ver com uma boa consciência, santificação tem a ver com uma fé genuína, uma fé não fingida, uma fé estruturada nos padrões bíblicos de crer em Deus de forma definitiva. Então são expressões bíblicas, e hoje é dia de estudo bíblico, é bom que você anote esses versículos. Se você tem a sua Bíblia aí, der tempo, você abra ela e leia não só o versículo que está indicado, mas leia o texto, o contexto, para Deus falar bem ao seu coração. Repetindo para você, Mateus 22, 37, 1 Tessalonicenses 3, 13, 2 Coríntios 7, 1 e 1 Timóteo capítulo 1, verso 5. Ainda continuando em expressões bíblicas que têm relação com a santidade. O capítulo 6 de Romanos é rico nessas expressões. Ele diz: libertados do pecado. Santificação significa a gente estar desassociado do pecado. Libertados do pecado. Quando acontece isso, nós estamos separados para Deus. E o que é separação para Deus? É um ato de santificação. Quanto mais nós nos libertamos do pecado, mais nós nos tornamos santos diante de Deus. Os pecados que a gente julga serem grandes, feios, obscenos, nós precisamos nos libertar deles, com certeza. Mas os pecados pequenos, aquilo que a gente acha que não está, a gente precisa se aperfeiçoar. Então,
A Bíblia apresenta esses termos aqui em Romanos 6. 6,18, libertados do pecado. 6,2, mortos para o pecado. Quanto mais nós nos santificamos para Deus, mais nós morremos para o mundo e para o pecado. Isso significa santificação. Romanos capítulo 6, ainda no versículo 19, para servirem a justiça para a santificação. Quanto mais nós servimos a Deus, a sua justiça, fazemos o seu nome ser exaltado entre os homens pela equidade do Evangelho, nós praticamos a santificação. Jesus disse, guardamos os seus mandamentos. Aliás, João está dizendo, 1 João, capítulo 3 e versículo 22. Quando nós guardamos os mandamentos do Senhor Jesus, nós estamos nos santificando. Nós estamos colocando a palavra de Deus em nós e tirando de dentro de nós outras coisas que nos incomodam e que ferem a santidade de Deus. E por último, uma expressão bíblica que tem relação com santificação. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Vencer o mundo. Vence o mundo. Quem vence o mundo está se santificando. Cada vez que você vence uma batalha com relação ao mundo, você está se separando para Deus. Venci essa situação, estou mais exclusivo para Deus. São coisas relacionadas à expressão santificação. No processo de santificação, está incluída a presença de Deus e o arrependimento. No fato que nós citamos no início de Josué, Josué propôs ao povo santificar-se porque Deus iria fazer maravilha no meio do povo. No versículo 10, disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus, inimigos que estavam reunidos contra o povo de Deus. Então Josué disse, vocês vão conhecer que o Deus vivo que está no meio de vós e que de todo lançará diante de vós todos esses inimigos. Eis que a arca do concerto, aquela arca lá do início, que o povo tinha que manter a distância, diz ele, a arca do concerto do Senhor de toda a terra, passa o Jordão na vossa frente diante de vós. Quando nós falamos em santificação, nós falamos em estarmos submissos a Deus, submissos a Jesus, vivendo sob a proteção e sob a orientação de Deus, a arca do Senhor, a vontade de Deus, o plano de Deus, vai sempre à nossa frente. E quando nós fazemos isso, nós estamos nos arrependendo de pecados, deixando de lado a nossa própria vontade e seguindo a vontade de Deus. Josué disse ao povo, para ter esse cuidado, Deus ia fazer maravilhas, mas o povo precisava estar diante de Deus. O tempo, ele cobra de nós, e nós já temos que encerrar, mas eu quero dizer para todos nós, que a santificação é algo que precede grandes momentos e grandes milagres de Deus. Glória a Deus. Deus quer fazer coisas grandiosas conosco, em nosso meio. Mas Ele sempre espera de nós um posicionamento. Que posicionamento é esse? Orar? Sim, a gente tem que orar. Ler a Bíblia? Sim, temos que ler a palavra de Deus. Ter comunhão com os irmãos? Perfeitamente, isso tudo faz parte do processo que Deus espera que nós façamos para que Ele possa operar coletivamente. Mas se tem uma coisa que impede Deus operar no meio do seu povo, é o afastamento do povo de Deus da sua presença. Isso se chama ausência de santificação. Quando nós nos santificamos para Deus,
nós nos chegamos mais perto de Deus. Vemos com mais facilidade o que Deus fez, o que Deus faz, e temos revelação do que Ele vai fazer. A palavra que Josué trouxe ao povo, uma palavra inspirada, profética e decisiva para Deus dar a vitória ao povo de Israel. Quero dizer para todos nós esta noite, que Deus ainda tem muita coisa a fazer por meio do seu povo. Mas Ele está em muitas épocas olhando para nós e esperando um posicionamento. Que posicionamento é esse? É um posicionamento de explosão, de revolta? Não! Deus está esperando um posicionamento de separação, de santificação. E eu deixo então, para encerrar, esse versículo de Josué, capítulo número 3 e versículo 5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Está esperando a bênção de Deus? Vai se separando para Deus, vai tendo comunhão com Ele. Vai chegando perto dele, que quanto mais você se chega perto de Deus, mais você se distancia do mundo e das suas coisas, das coisas do mundo. É isso que é santificação. E quando nós nos aproximamos de Deus, todas as coisas aparentes, tudo que a gente precisa fazer visível, Deus vai nos ajudando a fazer, a nos separar, a nos manter diante dele. Então eu quero fazer uma oração a Deus, pela igreja do Senhor, por nós, por todos nós. E eu quero pedir aqui a câmera para baixar um pouquinho. Eu queria ajoelhar diante do Senhor e pedir ao Senhor que ajude cada um de nós a nos chegarmos perto dele, a estarmos nos santificando para ele, a estarmos de joelhos dobrados, não só nesse momento, não só fisicamente, mas estarmos com o nosso coração também declinado diante do Senhor, dizendo ao Senhor: Senhor, o Senhor tem exclusividade sobre a minha vida, o Senhor tem exclusividade sobre o meu querer, o Senhor tem a prioridade na minha vida. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Tua palavra nos diz esta noite: santificai-vos, porque o Senhor amanhã vai fazer maravilha no meio de vós. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor toque no nosso coração, todos nós, que nós possamos cada dia nos separar para o Senhor, nos dedicar ao Senhor de tal maneira que estejamos preparados para grandes bênçãos e grandes milagres do Senhor. Que a gente possa ter essa consciência de que mesmo vivendo num mundo tão difícil de viver, nós estamos aqui no mundo, mas não somos do mundo. Isso significa que nós devemos procurar a cada momento nos santificarmos, sermos exclusivos do Senhor, ser como um lírio no meio de um vale cheio de lodo, cheio de águas impuras, mas dentro desse lodaçal surgem os lírios brancos, alvos. Assim é o povo de Deus no mundo, mas não misturado com o mundo. Isso se chama santificação. Deus, eu quero que o Senhor nos abençoe e nos ajude a compreender isso. Nesta terça-feira de estudo da palavra, que fique essa palavra no nosso coração. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E falando em maravilha, Senhor, eu quero fazer aqui uma oração intercessória por muitas pessoas que estão hoje passando a aflição de estarem sendo acometidas pelo coronavírus. O Senhor quer fazer maravilha no meio de nós. Nós já temos visto maravilha sendo operada. Irmãos e irmãs sendo libertos desse coronavírus, mas nem todos. E eu quero te pedir, ó Pai, em favor dos que estão hospitalizados.
em favor da irmã Ana Paula. Pai, toca, Pai, naquela vida. O Senhor pode fazer essas maravilhas. Nós confiamos no Senhor, na sua graça, no seu poder. Também abençoa as famílias que estão enlutadas, que perderam seus entes queridos. Abençoa aqueles que estão desempregados, ó Pai. Perderam os seus empregos, sua renda. Perderam os seus pequenos negócios. E agora estão na aflição. Deus, entra com providência nessas vidas, em nome de Jesus. Ó, nós cremos no teu poder e nós estamos nos santificando diante de ti, crendo nas tuas maravilhas, crendo no teu poder, na tua graça. E eu quero te pedir que o Senhor conforte, alegre, renove, restaure o coração de todos que estão abatidos nesse instante e nos leve para uma vida muito próxima do Senhor. Isso se chama santificação. Que a gente passe por este período da vida muito perto do Senhor, santificando-nos, nos entregando ao Senhor de corpo, alma e espírito, para que o Senhor venha fazer maravilhas no meio de nós. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Queria que passasse aqui para a irmã Denise para fazer aqui o chamamento final. Pode passar para ela.